Vamos falar do Corinthians, agora falando sério, porque o Timão venceu o Bragantino. Quem é que fala? Vitor Pereira? É ele? Não, venceu o Então Cuiabá, vamos lá. na verdade. Vitor Pereira, falando sobre o sucesso dos atacantes do Timão. Relativamente ao Roger. O Roger tanto pode jogar por fora como pode jogar por dentro. Ele já percebeu isso e agora, mesmo sem eu... É claro que fomos alternando um bocadinho fora e dentro, porque ele, se jogar sempre por fora, torna-se mais previsível, não é? É que ele vai para dentro com o pé direito, ou se começar a percorrer outros caminhos e com liberdade para aparecer na esquerda também, eu acredito que ele pode expressar muito mais aquilo que é capaz de fazer. Hoje fez um belíssimo golo, fez um passe no primeiro golo também muito bem no Renato, portanto criou aquela com o Vital, aquela jogada com o Vital, uma jogada lindíssima. Foi pena não ter resultado em golo, mas vai procurando os espaços porque ele tem essa mobilidade, é uma característica dele e ele tem que saber aproveitar. Tá aí. Trio do Corinthians desde a saída de William. Renato Augusto, 10 jogos, 2 gols e 5 assistências. Desde que o William saiu, Roger Guedes fez 11 jogos, 3 gols e 2 assistências. E o Yuri Alberto, 11 jogos também, com 7 gols e 1 assistência. O problema era o William, professor? A vantagem é que esses três estão se encontrando mais, né? Eu acho que poderiam se encontrar também com o William. O próprio William reconheceu que a passagem dele não foi das mais felizes. Eu acho que o Guedes é outro jogador no sentido, inclusive, mais coletivo. Ele está soltando a bola mais rápido. E quando não tem que soltar, como no gol que fez, ele decide e prova justamente por que não soltou mais rápido. Acho que esses jogadores estão se encontrando mais, mas não vejo que fosse o William que atrapalhasse isso. Inclusive, talvez se o William tivesse aí, os 4 podiam estar se encontrando mais e melhor. Mas acho que o Guedes evoluiu muito, até porque ele percebeu que se não evoluísse, ele ia sair do time, né? O Vitor Pereira falou isso para ele. Chegou a sair. Ele chegou a sair, é verdade. Rolou mas sair definitivamente, né? Mas rolou estresse, né? No início do trabalho do Vitor ali, meados do ano ali, antes do meados do ano, porque havia um questionamento sobre essa questão, Roger Guedes e Vitor Pereira, né? Ele não queria. Como assim vai me tirar do time? O que pode justificar essa questão com o William é o espaço, né? Sim. O espaço que o Guedes gosta de ocupar, muitas vezes era o espaço do William. Aí sim, acho que não é nada pessoal. Agora, o ponto principal é que o Guedes está mais coletivo. Você pode ver, olha essa virada de jogo. Sim. E tá achando os espaços dele, como disse o Vitor Pereira? O Vitor Pereira disse que ele pode jogar por dentro, por fora, e que ele está procurando os espaços. Pelo jeito tá achando, não tá? Opa! Não só para ele, mas para os companheiros. A gente acabou de ver uma virada de jogo. Ele participa de gols, né? O ataque do Corinthians tá... Olha, já nessa ele vai sozinho, por quê? Porque ele sente a firmeza de sozinho. E isso é legal também num time em que poucos chutam, hein? Sim. É um time que pouca gente tenta isso. E agora uma tranquilidade maior também coletiva do Corinthians, né? Do futebol que vem apresentando. Acho que isso ajuda muito a potencializar. É o que eu falo, é difícil você potencializar quando tudo tá horroroso. O cara tem que ser muito extraordinário para se sobressair em relação a um coletivo que não está funcionando tão bem. Quando o coletivo funciona, aí essas peças que são boas, elas se potencializam. Que é o caso do Roger Guedes, do Renato Augusto, com um posicionamento tático também um pouco diferente, com um pouco mais de liberdade, né? Sem tantas obrigações defensivas, que isso ajuda muito até pela questão da idade que já tem o Renato Augusto, um jogador mais experiente. E aí o Yuri Alberto também, que se encontrou a fase goleador, né? Então isso tudo ajuda, né? Eu acho que com o Renato Augusto bem, jogando bem, além de acontecerem mais jogadas pela qualidade dele, o adversário ele tem que se preocupar muito mais com um jogador. Sim. E às vezes 2 adversários. E acaba sobrando mais espaço para os outros. Se você é técnico de um time, você vai enfrentar o Renato Augusto em grande fase, você vai separar pelo menos um para ficar na cola dele, ou até 2. E vai sobrar mais espaço para os outros. Você está me olhando com uma cara de que o Abel está falando bobagem. Você discorda de mim, Breler? Dessa vez não. Ah! Não, mas o Renato Augusto, o que joga é absurdo, mas não vinha jogando. É bom a gente lembrar. Por isso que eu estou dizendo. Quando o William estava no time,
O Renato Augusto, nas oportunidades em que não estava no departamento médico, não estava entregando também. Então, concordo muito com o que a Natália disse sobre a maturidade coletiva do time. A gente vê um Corinthians, até pelo estágio da temporada, mais entrosado, mais encaixado. A gente já enxerga melhor uma estrutura do time titular. O Fausto Vera ajudou demais a dar um equilíbrio ao meio-campo e por isso o Renato Augusto tem um conforto para jogar, mais liberdade, ele consegue ter um meio-campo pegador e ao mesmo tempo técnico que prepara, que faz com que o Renato Augusto não precise sair demais para buscar o jogo. Então isso daí facilitou muito a dinâmica ofensiva. Roger Guedes e Yuri Alberto muito mais entrosados. A gente já percebe esses movimentos quase que naturais. Um já sabe onde o outro está, não batem cabeça na hora de fazer recomposição. Então é injusto para mim dizer que o William atrapalhava o time. Como o Celso disse, é fato que não jogou o seu melhor. Mas para mim a questão é o Corinthians ter avançado como time, ter evoluído por uma questão de tempo. E acredito que se o William estivesse, ele poderia estar até no banco. Mas ajudaria você ter uma alternativa ao Roger Guedes para descansar. Ele poderia ser uma alternativa ao Gustavo Mosquito pelo lado, quando o Corinthians precisasse de um time mais técnico e com menos velocidade pelo lado, para construir por dentro. Então não vejo que o William era um problema. A questão é que depois da saída dele, o Corinthians foi ganhando mais corpo, não porque ele saiu, mas porque o Vitor Pereira conseguiu encontrar a equipe ideal. Caco, gostaria de ouvi-lo também sobre esse Corinthians. Algumas pessoas podem argumentar ou dizer, ou poderiam, mas foi contra o Cuiabá, que está lá embaixo, jogando para não cair. No meio de semana foi contra o Atlético Goianiense. Mas esse Corinthians fez ótimos jogos. Na próxima rodada é contra o Juventude, o lanterna do campeonato. Sim, mas é o Corinthians que eliminou o Fluminense. O badalado Fluminense foi eliminado com o bom futebol do Corinthians. Tá pronto para fazer a final contra o Flamengo? O Corinthians do Vitor Pereira, Caco? Acredito que está praticamente pronto. Tem alguns ajustes ainda que a gente vê nesse próprio jogo contra o Cuiabá. No início do jogo, sai um gol do Daverson, que é anulado, por um detalhe, por um fio de cabelo. Ainda há um espaço defensivo e no próprio meio de campo, né, com a entrada do Vera, que deu qualidade, mesmo com o Duqueiroz. A recomposição, a marcação do Corinthians ainda abre muitos espaços para os seus adversários. Mas esse ponto positivo é na frente. E eu vejo assim um aspecto muito interessante nessa questão do Roger Guedes, é o papel do Vitor Pereira como treinador. Tem o técnico que arma coletivamente, mas acredito o trabalho que foi feito de forma individual com o Roger Guedes. Ele potencializou, ele está descobrindo novas maneiras do Roger Guedes jogar e construiu isso com o jogador, até tendo um certo, eu não digo um atrito, mas um desconforto em algum diálogo entre os dois, em coletivas. Mas isso tudo ele construiu com maturidade e o William saindo deu oportunidade para esse jogador. Mas eu vejo que ainda tem alguns ajustes, porque o adversário é o Flamengo, que é muito ofensivo, muito forte ofensivamente. E contra o Cuiabá, tu dá espaços, ele chega em alguns momentos no início, mas contra o Flamengo tu não pode deixar esse espaço no meio de campo, né, para uma equipe que tem um potencial muito forte, ainda mais em 2 jogos numa Copa do Brasil. Então eu vejo que o Corinthians está pronto, está praticamente pronto, mas tem alguns aspectos que o técnico pode trabalhar. Até no que o professor falou esses dias. Será que não é o Adson com maior poder de recomposição no lugar do Mosquito, a volta do Michael, meio de campo? O que pode ser feito para que o Corinthians seja mais sólido defensivamente? Mas ele não tomou o gol do Cuiabá. Não tomou, mas o Cuiabá chegou em algum momento com espaços na defesa da equipe do Corinthians. 27 gols sofridos em 29 jogos no Brasileirão. Óbvio que eu fiz a pergunta sobre a Copa do Brasil, outro campeonato, mas você pensa como o Caco, que o Corinthians tem que fazer ajustes defensivos principalmente? Eu acho que podem ser feitas as duas coisas, a entrada do Adson e também jogar com o Maicon, pelo menos de saída. Eu acho que nesse confronto com o Corinthians, embora o meu filho Daniel me cornete muito, essa sua teoria eu acho que até o Maicon no lugar de quem, professor? Joga com um volante a mais, talvez um atacante a menos, tira alguém dali, porque de então, cara... Nem Mosquito, nem Adson e Maicon, é isso? O Flamengo vem aí. Duqueiroz,
Fausto Vera, Renato Augusto, Maicon? E Maicon. Eu acho que de saída... 2 atacantes. Eu acho que de saída o Corinthians tem que segurar o Flamengo. Por isso tem que ganhar tempo nesse confronto. Até para ver como se comporta o próprio Corinthians. Né? Isso não impede que durante a batida na arena, por exemplo, se sentir uma possibilidade de fazer um gol, não possa entrar o outro atacante, possa entrar o Mosquito, possa mexer no time. Mas precisa ganhar principalmente tempo. Contra o Flamengo é preciso ganhar tempo. E às vezes nem isso adianta, como o São Paulo mostrou. É um confronto de 2 jogos. O Corinthians não pode ser suicida nessa. Se fechar para não acontecer o que aconteceu no primeiro jogo do confronto diante do Flamengo na Libertadores, na Neoquímica Arena. Mas esse time hoje é mais seguro que aquele. Mas não pode se fiar nisso. Sim. É o que o Caco falou. Essa trocação que teve contra o Cuiabá não pode acontecer contra o Flamengo. Professor que já esteve faceiro nas últimas semanas, está conservador agora, está querendo Flamengo. Fechar a casinha contra o Flamengo. Mas aqui hoje é ganhar segunda. tempo. Amanhã, terça-feira, começa Será? a esquentar o motor da semana, o professor vai Acho que não. ficando mais faceirinho. Não, ele está... Não. Em português, claro, o professor está com medo do Flamengo. Receio. 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 Mas isso não pode se iludir com o momento, porque aí o corintiano olha para a tabela, está à frente do Flamengo, vê o time jogando com uma certa consistência, uma certa identidade. Mas é outro jogo, é uma história bem diferente. E aí, será que é suficiente essa consistência com Fausto Vera e Duqueiroz, que melhorou demais? Hoje esse meio-campo tem uma dinâmica diferente, mas ali na frente tem o Renato Augusto, que tem jogado bem justamente por não precisar voltar tanto, por estar mais próximo dos homens de frente. Consegue manter isso com o Flamengo? Isso é algo a se pensar de fato. Eu tenho minhas dúvidas se esse Corinthians consegue segurar um time com a intensidade e a qualidade individual do Flamengo. Então, na dúvida, já parte mais fechadinho. Depois você abre. Mas eu acho que o ponto principal é isso que você falou, Brelli. Hoje o Corinthians tem uma identidade de jogo. Se você pegar, sei lá, 10 rodadas atrás do Campeonato Brasileiro, há pelo menos aí 2 meses, o Corinthians não tinha uma identidade já definida, estabelecida. O Vitor Pereira tentando se encaixar, se entender, se encontrar. Ele encontrou. E aí acho que parte muito disso. O equilíbrio hoje do Corinthians está muito dentro dessa... A ideia de jogo é essa, estabelecida e definida. Ele muda uma peça aqui, outra ali por necessidade às vezes, mas a construção e ideia de jogo do Corinthians é uma. E aí é o que o Caco falou. Se não arrumar, ajustar, a gente falava disso quando a gente começou a projetar já essa final, falando dos ingressos esgotados no Maracanã. A preocupação defensiva do Corinthians tem que ser extremamente trabalhada, porque dar espaço, como disse o Caco, para o Cuiabá é uma coisa. Dar espaços ao Flamengo é outra, principalmente com jogadores como Arrascaeta e Everton Ribeiro, para criar como quiserem. Tem tanto jogo bom para testar isso aí. Tem o Juventude, tem adversário de todo jeito. Tem o Juventude, que é o último, tem o Atlético Paranaense, com que é todo muito respeito bom. ao Juventude, é bom para testar o quê, o Juventude? Não, então não usa o Juventude, usa o Atlético Paranaense. Melhorou. Vai receber o Atlético Melhorou. Paranaense aqui. Olha que belo adversário para você testar essas possibilidades. Aí sim. Você coloca um volante a mais, claro, mexe muito no jeito do time. Mas o Adson no Mosquito, eu não vejo assim nenhuma grande diferença e você ganha mais na recomposição. Vamos ver o que diz o fã de esportes na hashtag F360BR. Bom dia, Thomas. Fausto... tá com a camisa do Timão, não tá? Tá. Fausto Vera é jogador de bola. O que ele chama o jogo, arrisca, se apresenta e cadencia o jogo é sacanagem. Para as finais, o ideal seria um tripé com... ele já tá propondo o Juliano, hein? Ou Maicon. Juliano ou Maicon. Isso. Solta o Renato Augusto e a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto jogando lado a lado. Confere, professor Confere, Celso Thomas ou Tomás. Eu te digo que Fausto Vera lá na Argentina é chamado de rugador de pelota. Aê.